Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast aqui da Comunidade das Donzelas. E hoje nós vamos gravar esse episódio falando sobre o filme Comer, Rezar e Amar, que inclusive, né, Cris, é um filme que nós estamos trabalhando lá dentro da nossa comunidade com as donzelas, associado a um desafio que nós fizemos de 21 dias de prazer. Então, queria que você já começasse, Cris, trazendo aí essa conexão, né, entre o filme e o desafio que a gente fez lá na nossa comunidade. Bom, então sejam todas muito bem-vindas para esse episódio. Que bom que a gente está conseguindo, né, trazer na prática tudo aquilo que a gente trabalhou no aplicativo. E fica esse convite, né, para você que ainda não está fazendo parte da comunidade, não sabe do que a gente está falando. A gente tem todo um direcionamento lá dentro com elas, exemplos na prática, para que você realmente vá mudando hábitos, rotinas, para virar realmente um comportamento, né? E a gente sabe que o prazer ele está muito mais na nossa questão de comportamento do que na própria questão de idade ou outras coisas que a gente vai condicionar. Então, o filme que a gente trouxe essa semana, ou nesse período, né, é um filme de bastante tempo. Acredito que muitas que estão assistindo aqui já tiveram a oportunidade de ver esse filme em algum outro momento, mas fato a vida é que a gente traz com um outro olhar, muito baseado no que a gente vem exercitando. Então, desculpa, para você que está chegando aqui, talvez, já vi esse filme e está tudo bem. Não. A gente convida que você veja de novo, mas antes você venha para a comunidade, faça os 21 dias ali que a gente tem direcionado com o aplicativo para você entender e mudar a tua percepção e sentir. E o que que o filme traz para a gente, né, Simone, baseado no que a gente trabalhou nos 21 dias ali dentro da comunidade? Basicamente, eu sempre gosto de trazer 3 pontos para você começar a olhar para isso. É óbvio que se eu trouxesse aqui 21 observações do filme versus o aplicativo versus a nossa direcionamento, a gente ia encontrar muito mais do que 21. Mas fato da vida é que 3, para que você comece a treinar o seu olhar e o seu cérebro a qualquer coisa que você venha fazer relacionado ao que o filme traz. Então a gente começa de cara já com o título, né? Comer, rezar e amar, né? São verbos ali que trazem uma conexão de primeiro impacto para a gente, mulher, assim, ele é muito forte, né? A gente normalmente tem essa questão do prazer e ao mesmo tempo de culpa do comer, de sentir prazer na hora da refeição, né? Então a mulher ela se coloca num lugar de culpa muitas vezes onde pode ser algo com mais prazer e também a gente não usar só isso como uma desculpa de merecimento que a gente já falou em outro episódio, né? A questão do rezar, a gente sempre gera um conflito interno em crenças, né? Quando a gente fala esse termo rezar, é você conectar com algo superior, independente da sua crença ou fé. E amar, e aqui entra um ponto muito importante que eu gosto de trazer antes de olhar os pontos lá dos 21 dias. Que delícia toda vez que a gente puder falar do amor, né, Simone? Que delícia poder conjugar esse verbo no nosso dia a dia. E, de novo, a gente, quando fala do público feminino, a mulher, ela condiciona o amar a uma pessoa, ou a um ser, ou um relacionamento, e que normalmente traz frustração, enfim, que é o que o filme mostra lá no início, quando ela não tem todo esse processo de autoconhecimento. E aí, o meu primeiro convite é que você faça as pazes, primeiro, com esses 3 verbinhos aqui, comer, rezar e amar, para que a gente possa fazer esse processo de ver o filme baseado no nosso direcionamento. E convide, de fato, ontem eu até acabei brincando ali no grupo e nas minhas redes sociais, e que é uma prática minha, tá, Simone? Eu procuro sempre que eu estou num lugar diferente ou que eu tenho um tempo de qualidade, de levar, intencionalizar, de levar o meu amor próprio para passear. Porque normalmente ele fica esquecido na rotina da gente, né? A gente sabe que a gente fala muito sobre o amor próprio, o autocuidado, mas de fato colocar ele num lugar de destaque é bem difícil. Enfim, olhando para isso lá para o filme, Simone, eu quero trazer 3 pontos, e aí tu fica bem à vontade de me interromper e de trazer a tua percepção também, porque isso é muito individual de cada um. Lembrando que cada uma tem o seu processo de autoconhecimento, e quando se trata de prazer, eu já estou completando aqui, estou debutando, né? Minha filha faz 15 anos esse ano e eu debuto também na sexualidade, então eu estou num Uhum. processo ali bem importante para mim, Sim. de autoconhecimento. Então, por isso que é uma fase diferente para cada um. Mas eu traria como principal olhar assim do filme a primeira fase, que é a Itália, né?
o local dispensa comentários, né? Eu não conheço pessoalmente a Itália, mas sou de origem italiana, família italiana, e a gente sabe o quanto é gostoso ver os humanos, né, italianos ali confraternizando, dando risada, e sempre em volta da mesa, da comida. Isso tem uma simbologia muito forte, porque falando aqui da nossa pegada de sexualidade, né? A gente está falando de nutrição. Nutrição é tudo que é Uhum. para dentro, né? Tudo que você conecta, acolhe, ela não está externa, né? Então, a gente, quando vê na primeira fase ali, ela despertar os sentidos para alimentação, ela faz um grupo de amizades, um grupo de família ali, né, dela local, é sempre para dentro, né? Tudo que Sim. ela escuta ou que ela acessa é tudo para ela, né? Ela vai trazendo uma conexão com o corpo e com aquilo que ela perdeu, da onde ela vem. Então, acho que o primeiro conexão desse filme para nós aqui, trazendo o exercício dos 21 dias de prazer, é o despertar dos sentidos, né? Ô, Cris, sabe que assim, ó, eu acho que o filme ele conecta muito com uma coisa que a gente tem ouvido muito das meninas que estão ali na nossa comunidade, que é aquela vida anestesiada, né? Que é aquela vida assim que é justamente o que o filme retrata ali no começo. E a gente tem visto, não sei se você percebeu, mas é meio que um padrão, né? A gente viu um outro filme anteriormente que também, né, a protagonista ali do filme também começava assim, né, cada uma dentro do seu contexto e da sua história, mas de uma certa forma anestesiadas por uma vida que elas em algum momento idealizaram ou entenderam que era aquilo que era a vida delas. Aqui no filme não é diferente, porque ela também, né, ela também estava vivendo ali um casamento, uma vida, um lugar onde ela não estava mais se encontrando, mas ela estava de alguma forma anestesiada, porque aquilo ali foi o que se criou em torno dela. E a gente tem recebido depoimentos aqui também de o quanto as mulheres também se sentem assim, né, Cris? Assim, parece que a minha vida parou, parece que eu estou anestesiada, que eu não estou em movimento, e é justamente isso que a gente está despertando aqui, porque é o movimento, né, Cris? Isso que você trouxe do nutrir. A gente precisa nutrir muitas coisas para a gente se colocar em movimento e para a gente sair dessa anestesia, né, dessa vida anestesiada. Então, eu achei bem, bem bacana, porque existe um padrão e as coisas vão se conectando muito, né? E você trouxe ali a questão aquela cena em que eles estão ali na mesa, aquela família e o casal que ela conhece, e ela experimenta, né? Ali aquele momento da mesa foi muito marcante para mim, Cris, porque a gente faz muito isso na minha família, e é um conceito do meu pai, assim, meu pai sempre fez questão de fazer as refeições na mesa, e a gente traz isso até hoje, sabe? Assim, aqui em casa, refeição é na mesa, é todo mundo junto, e é aquela bagunça boa mesmo, porque o italiano é assim, fala alto, fala mais quem fala mais alto, né? É Uhum. meio que assim na família, mas ela para, né? Ela para um determinado momento ali da cena, como se ela se colocasse assim, né? De fora, olhando aquela cena e fazendo ali na cabeça dela as conexões, né? Porque ela começou a ver que existe prazer em nutrir não só a comida, né, mas falando no sentido figurado, mas ela se nutrir de coisas boas, de pessoas boas em volta dela, porque ela conheceu pessoas muito legais ali, e aí ela começa a despertar justamente para essa questão. Não, existe uma outra maneira de viver, né? Existe uma outra vida fora daquela que eu conhecia. E Exato. aí eu vou bater numa tecla aqui que eu sempre falo, que é o repertório, né, Cris? A gente precisa buscar repertório melhor para a nossa vida, que é, assim, se eu estou triste porque eu não tenho relacionamento ou porque o meu relacionamento não é bom, eu preciso me conectar com pessoas que têm um relacionamento bom, porque eu preciso de um repertório bom. Se a gente se nutre de um repertório ruim, a gente vai acreditar que, então casamento é assim mesmo, porque a fulana também vive um casamento que não é legal, a outra também,
E aí eu vou acreditando que aquilo ali é o normal, que eu não posso ter algo diferente, né? Então, essa saída dela, daquele lugar onde ela estava, inclusive a mudança de país, trouxe para ela um novo repertório, e ela começou a enxergar que ela podia mais. Então, eu achei aquela cena, assim, tá viva na minha cabeça, porque eu achei muito legal, me conectei muito com ela ali naquele momento. Exato. E aí a gente vai para um ponto muito interessante, que inclusive ontem na estrada eu estava divagando comigo mesmo, que eu vou olhando algumas pessoas na minha volta e pessoas que vão trazendo esse tipo de comentário, porque a gente fala sobre relacionamento e, consequentemente, as pessoas se sentem à vontade de compartilhar. E aí eu vim divagando sobre algumas coisas, né? E aí uma das coisas que me chama muita atenção, Simone, é porque nós, mulheres, né, a gente precisa passar por uma grande frustração para a gente poder tomar essas decisões de novas experiências e novos repertórios. E aí trago isso porque tanto no primeiro filme quanto no segundo é o que a gente vê. E aí o meu convite é justamente ao contrário, né? Que a gente possa viver novas experiências, novos repertórios, como você traz, por exemplo, eu estou dentro de um relacionamento há muitos anos e por N vezes, inclusive esse trabalho começou por uma busca de melhora no relacionamento, mas para mim é inegociável para qualquer lugar hoje, eu comigo mesma, viver novas experiências. Eu não preciso condicionar a minha ida à Itália. Que bom que eu possa ir, né? Uhum. Estamos trabalhando para isso. Mas, assim, eu não preciso condicionar, porque aqui entra um outro ponto. Mulheres condicionam. Ah, mas para ela é fácil, né? Porque ela foi para a Itália, porque ela tem dinheiro, porque eu estou nessa vida sofrida, porque eu não. Por que que a gente tem que condicionar um lugar? De novo, eu não condiciono uma pessoa, mas eu condiciono um lugar ou uma condição financeira. Por Sim. que não se divertir ou conectar com o prazer, com as diversões, no ambiente que você está ou próximo? Então, assim, eu aprendi nos últimos 15 anos que qualquer oportunidade que eu tenha, seja ela, né, de um novo ambiente, como é agora, ou qualquer outra situação que eu viva dentro da minha atividade profissional ou pessoal, eu sempre vou tentar olhar as coisas de uma forma mais divertida ou prazerosa, para que o universo entenda, ó, ela tá conectada com o negócio aqui, então a gente leva ela para o próximo nível. Porque você não vai acessar o próximo nível do prazer, do relacionamento, do amor, voltamos pro amor, né? Antes dali do rezar. Se você não, como eu fiz ontem, brincando, mas eu levei de fato o meu amor próprio. No momento que eu vou, eu tomo meu banho, eu saio do hotel, atravesso a rua, escolho um restaurante, chego lá e escolho uma taça de vinho ou uma taça de água, não importa. Mas eu estou intencionalidade ali, sabe, com a intenção de levar o amor ali comigo. Cara, automaticamente as coisas, elas, a lei da atração, né? A lei da energia, o que você gera. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer a gente não vai precisar condicionar o fim de um relacionamento. Esse é o meu maior convite aqui, que todas nós que estejamos em um relacionamento ou que estejamos num relacionamento sério conosco mesmo, que a gente não espere um chute na bunda, ou que a gente não espere uma grande decepção, ou, na condição que foi a Simone, uma patologia, né, Simone? Eu sempre vou trazer o teu exemplo, Sim. porque para mim é o melhor exemplo. Não espera o teu corpo adoecer para você tomar essa decisão de viver hoje cada vez melhor, Sim. né? Ô, Cris, sabe que você falou sobre por que será que as mulheres precisam, né, de um evento muito forte, muito impactante para fazer essa virada? E a minha percepção sobre isso é que, assim, a mulher, ela precisa dar sempre uma utilidade para as coisas. Não sei se tu percebe isso também, mas parece que, assim, para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa dar uma utilidade. Se a gente comparar, por exemplo, os homens, eles conseguem, né, sentar no sofá, simplesmente sentar, deitar no sofá, relaxar, assistir um futebol, um filme e pronto, né? A gente para perceber, se a gente sempre está tentando buscar uma utilidade naquilo, né? Dar uma utilidade para aquilo. Então, a gente vai sentar agora para ver um filme porque a gente vai ver um filme em família. Ah, porque agora a gente vai ter um momento aqui do casal. Ah, porque a gente sempre está buscando. Eu tenho essa percepção. Eu acredito que os homens, eles não precisam essa mesma utilidade, e por isso acaba ficando mais leve para eles.
para a gente acaba sendo um pouco mais difícil e um pouco mais pesado fazer as coisas sem utilidade. Simplesmente não fazer nada, ou simplesmente você atravessar a rua, como você disse, sentar lá na mesa de um restaurante sozinho e tomar uma taça de vinho, né? Não precisa ter utilidade para isso, é simplesmente uma ação de auto-amor. E isso Exatamente. tudo contribui para a nossa, vou usar a palavra cura aqui, mas né, para a nossa transformação, para aquilo que cada uma de nós aqui busca na sua vida, que é justamente a gente, em muitos momentos, não dar utilidade. Não precisa ter utilidade. A gente simplesmente vai fazer porque aquilo nos traz prazer, em qualquer sentido, né? E eu acredito que, então, essa simbologia da palavra utilidade é que muitas vezes vem carregada de um peso ali, de uma obrigação do fazer por algum motivo. Uhum. Exatamente. E aí, assim, ó, a gente entra nessa fase de culpa, comparação, julgamento. De novo, eu vou trazer sempre isso, porque para mim, e aí, Simone, até tu pode sempre me corrigir ou até mesmo me dar uma segurada, porque para mim isso já não existe há muito tempo, né? Tipo, e aí se eu for te contar o que eu me divirto comigo mesma, que eu fico pensando, meu Deus, eu tô me divertindo coisas assim, ó, que talvez a minha mãe nunca aprovaria e nunca pensaria em fazer, né? A mesma coisa das minhas irmãs, porque daí eu saio de um lugar de julgamento e comparação das minhas próprias mulheres. Eu nem estou trazendo comparação para mulheres executivas ou mulheres que eu admiro, mulheres que me inspiram, vamos lá. Eu estou Sim. comigo mesma aqui, né, na minha relação familiar. Mas eu me divirto tanto com coisas tão simples e tão pequenas, é o famoso feliz no simples, que vem coisas grandiosas, né? De tanto eu consagrar o simples, o pequeno, e me divertir com isso e ter prazer, o corpo ele responde ao prazer, né? Você sente ele vibrando ao prazer ou à alegria, digamos, né? A vibração ela é muito louca para isso. Que você se sente quando quanto menos espera, você está recebendo algo grandioso que você talvez nem imaginava. E eu estou falando até no âmbito profissional, tá? Eu estou Uhum. falando isso no Sim. âmbito principalmente profissional. Então, essa parte do filme fica muito claro para mim, né? Quando ela olha, como você diz, ela consegue identificar na nutrição o comer, ele é algo que é para ela, é algo que faz bem, ela observa, né, a questão do preparo das comidas, ela percebe assim, o quanto aquilo tem feito bem para o cabelo, para o corpo, muda, a fisionomia dela muda, né? Ali na primeira semana Uhum. a gente já percebe isso muito claro. Um segundo ponto que eu anotei aqui, que eu acho que é legal, que já é na Índia, né, onde ela traz essa conexão espiritual, em alguns momentos aquilo gerou um certo conflito para mim, né? De ser tão extremo, de novo, né? Eu trago essa percepção. Será que precisa ser tão extremo? Porque na primeira cena do filme, a Leonora, inclusive, colocou muito bem lá no grupo, e ela botou um depoimento lá no nosso Instagram. Ela, na primeira cena do filme, quando ela tá ali conflituosa com o casamento, ela não sabe nem conversar com Deus, né? Uhum. Exato. E aí ela se ajoelha e aí ela começa a conversar com Deus. E aí, essa segunda parte do filme me gerou um certo conflito, incômodo, no sentido assim, é, e aí eu olhando para aquilo que eu acredito, tá? Será que eu preciso ser tão extremista ao ponto de ir para algo muito isolado para reconectar com a fé? Será que eu não tenho Deus em nenhum momento dentro de mim? Então, meu convite de novo, né? Você não precisa estar num lugar extremo, você precisa estar com você. E aqui é inegociável, tá, Simone? Isso aqui não tem, uma vez na semana eu vou até o templo. E aí, independente da religião que você tem, é com você. É de fato você colocar o seu joelhinho no chão ou você sentar em formato de meditação, como ela aprendeu, que é muito bonito, né? O processo de meditação, inclusive para os chakras, né, do nosso corpo, inclusive o sexual é o que há de melhor, mas enfim, aqui tem crença envolvida, não vou entrar nesse detalhe. Mas não seja extremista para a busca dessa conexão divina. É com você, e às vezes naquela loucura do mundo lá fora, dentro do carro, você parar 2 minutos e você conectar uma presença absoluta no que você. E é uma oração, é uma meditação, é uma canção, eu não sei. Sim. E aqui vai ter que ser diário, e eu diria até que às vezes 3 vezes ao dia, porque cada vez mais a gente tem estímulos externos que nos desconectam dessa questão divina, né?
Uhum, Então, para mim, ali traz muito forte essa questão do silêncio, que o uhum. silêncio é uma sabedoria, né? E a escrita, que foi uma coisa que a gente trouxe muito nos 21 dias, né? Que para mim o caderno das sensações, das emoções, o caderno terapêutico, ele é o divisor de águas. E aí eu queria escutar de ti, assim, como que soou essa parte do filme para você, ou como que conecta isso com a tua vida, essa parte do rezar dela, né? É assim, Cris, eu tenho percebido cada vez mais, inclusive até aqui com o nosso trabalho aqui na comunidade das donzelas, Uhum. eu acredito que a gente, em alguns pontos, a gente tenha levado, despertado, né, assim, nas pessoas que estão aqui com a gente, muitas coisas boas e muitas transformações, mas principalmente para nós mesmas, né? Eu falei com uma amiga essa semana, e eu falei para ela que esse projeto que a gente está fazendo aqui, que não é mais um projeto, né? Ele já se transformou em algo real. Eu acredito que a gente tem muito a contribuir com as pessoas, mas eu acredito que a gente está fazendo principalmente por nós mesmas, né? Porque quando a gente se dispõe a falar sobre isso abertamente, a gente está fazendo o quê? A gente está falando sobre as nossas dores, os nossos desejos e as nossas conquistas, né, Cris? Uhum. E aí, quando a gente foi para essa parte da espiritualidade, eu também, para mim, fazer esse movimento que ela fez, também eu estou cada vez mais presente para isso, que é no pequeno, é no simples, é no pouco, todos os dias, né? Em tudo na nossa vida, se a gente for observar, e eu falo muito isso para os meus clientes, né? Quando eu treino líderes e gestores, a gente não vai se transformar em algo do dia para a noite com uma transformação mágica. É todos os dias um pouquinho. Eu falo sempre, né? O feijão com arroz bem feito. E é todos os dias um pouquinho. E nesse processo da espiritualidade, eu confesso que, assim, eu estive durante muito tempo distanciada disso, né? E eu tenho, porque a gente está movimentando muitas coisas aqui também, a gente começa a se conectar e enxergar coisas que às vezes passariam batido no nosso dia, né? Então, na semana passada, eu tive duas experiências muito legais em relação a isso. E não foi assim, não foi porque eu falei, não, agora eu vou lá na Catedral de Floripa porque eu quero me conectar com Deus. Não. Foi uma coisa completamente despretensiosa, mas eu falei, poxa, a gente está aqui, vamos lá, porque lá é um lugar bonito, né? Eu queria mostrar para o meu filho, e foi uma coisa mágica lá dentro, sabe? Sem eu falar nada, sem pensar nada. E de tarde, uma outra experiência também numa missa que eu fui da primeira Eucaristia do meu sobrinho. Então, eu acredito que, pelo menos assim, para mim tem funcionado é estar presente, estar atenta para as coisas que estão acontecendo, porque eu acredito que espiritualidade também, né, essa evolução, esse desenvolvimento e essa conexão também é passar por um momento bom, também é você fazer um passeio bem gostoso com teu filho, também é você ter uma conversa muito legal com uma pessoa que você gosta. Para mim, a espiritualidade ela está presente em tudo isso, não é só naquele momento que talvez você vai lá na tua igreja, você vai, né, participar de alguma celebração, ou você vai parar propriamente para conversar com Deus, fazer tua oração. É isso também, mas não é só isso. Né? Então, eu estou observando muito isso, e como eu estou com a intenção de me conectar cada vez mais, eu tenho procurado ficar cada vez mais atenta, porque daí eu consigo enxergar esses elementos cada vez com mais clareza e atenção. Então, para mim, é isso. E a mensagem do filme ali, como você disse, é uma reviravolta que ela deu ali, mas se a gente for observar friamente ali, foram os pequenos movimentos que ela fez ali dentro daquele contexto que trouxeram para ela a conexão que ela precisava e que ela buscou, né? Tanto que ela tinha muita dificuldade, né, de participar do ritual. Ficou muito claro que ela chegava atrasada, ela se sentia incomodada, mas na Sim. conversa que ela tinha com as pessoas, inclusive o amigo que ela fez lá, e esse amigo tinha uma história de vida, né, bem triste, de desconexão Sim. familiar, enfim. É bem isso aí, ela foi conectando de verdade no espiritual e com a força divina que ela criou. E o mestre fala isso para ela depois, né, em Bali ali para ela. Você, na verdade, veio para ensinar.
E o que que ele fez ela fazer aqui, nesse segundo ponto aqui, é bem legal a gente trazer aquele mestre lá, aquele mago, né, em Bali, o que que ele deu para ela? Ó, tá aqui todo o meu conhecimento, escreve para mim. Ele nada mais fez do que a exercício da terapia escrita, que a gente fala sempre o tempo todo, e que nesse mundo de touchscreen, né, que eu digo geração touchscreen, as pessoas esquecem o como é gostoso escrever. Então, por exemplo, às vezes você está chateada com alguém, ou às vezes você está preocupada com algo, ou, como eu ensino para os meus filhos, você quer muito uma coisa. Escreve. Uhum. Escreve já, se é o caso de desejar algo, escreve agradecendo por algo que já aconteceu, né? Simbolizando aquilo como se já tivesse acontecido. Bom, se é algo que está te incomodando, escreve perdoando, acalmando o teu coração, né? Fazendo uma oração para essa pessoa ou para esse acontecimento. Enfim, a escrita, ela é terapêutica e ela é divina. Uhum. E a gente precisa cada vez mais exercitar isso, porque nesse mundo tecnológico, que é importante, tanto que a tecnologia nos possibilita a gente estar gravando aqui em regiões diferentes, não vamos, né, também ser tão hipócritas com a tecnologia, mas a escrita se torna o diferencial. Você Sim. receber, por exemplo, algo, e aí é uma coisa bem boba, tá, Simone? Você solicitar um pedido em casa, seja do que for, e você receber aquele pedido com um bilhetinho escrito, meu Deus, chega a dar um coração assim, salta, né, pela boca. Então, Uhum. você pensa como a escrita conecta. E ali no filme fica muito claro, né? Que é esse ponto que a gente traz, se eu não me engano, ali na segunda semana, é da escrita, né? Porque ali ela escreveu, ela teve que ler, ela conectou. Então, você vai fazendo um exercício de pausa, presença, que é o que a gente está falando aqui. E o terceiro ponto, já em Bali mesmo, com esse mestre maravilhoso, Ô, ele de certa. Cris, deixa eu só te interromper, Claro. antes da gente ir para o terceiro, porque tem um ponto ali que, de novo, né? Aconteceu algo essa semana durante o nosso trabalho aqui com o filme e tal, que é sobre o perdão, né, Cris? Você trouxe um ponto ali que é a culpa, que eu acredito que está muito presente na nossa vida, né? Principalmente na das mulheres, mas também tem uma questão ali do perdão, que é essa questão, né, de que ela precisava de certa forma perdoar aquilo que trazia essa tristeza para ela, essa frustração, essa decepção, e para que ela se libertasse de fato, né? Porque eu também fiz essa semana um exercício aqui de perdão, porque eu também tenho uma coisa que aconteceu no meu passado que me incomoda muito. E até hoje eu percebi que eu não consegui ainda me libertar disso, assim, sabe? Então eu estava assistindo um vídeo de um mentor que eu tenho, e ele falava justamente sobre isso, sobre a importância do perdão. Que, na verdade, assim, a gente, num primeiro momento, pensa, né, como é que eu vou conseguir perdoar uma pessoa que me magoou? Como é que eu vou conseguir perdoar uma pessoa que fez algo tão ruim para mim? Na verdade, nunca é sobre o outro, né? É sempre sobre a gente. Então, assim, por que que aquilo continua me incomodando depois de 20 anos, como é o meu caso, né? Já se passaram 20 anos. E aquilo continua vindo nos meus pensamentos de vez em quando, aquilo continua me incomodando e, de certa forma, interferindo até no que eu faço hoje, né? 20 anos depois. Então, também ali existe uma questão assim, né? Porque ela nitidamente ali era uma pessoa muito frustrada, né? Com as coisas que ela tinha feito de errado, com os relacionamentos que não tinham dado certo, e ela precisava se perdoar e perdoar aquilo que aconteceu para que ela se libertasse de fato. Porque senão parece que essas questões de não conseguir perdoar, a culpa, elas, de certa forma, funcionam como uma corda que puxa a gente para trás, né? Então, você está fazendo um monte de movimento para ir para frente, mas aqui atrás tem uma corda que te segura, né? Você vai um pouco para frente, mas ela está tensionando ali a tua vida, né? Então, assim, a gente precisa se libertar dessas coisas para a gente conseguir, de fato, assim, bom, agora eu vou, né? Agora eu vou no flow aqui, vou conseguir ir mais segura também, né? Então, acho que esse ponto também é um ponto bem importante. Muito importante. Obrigada por lembrar. E aí, só para exemplificar, né, fisicamente falando, acho que eu já falei isso em outro vídeo, mas vou reforçar aqui.
Toda vez que a gente guarda mágoas ou até qualquer coisa que não foi resolvido, digamos assim, né? Qual é o lugar do corpo que fica, tá, Simone? No útero. A gente guarda água parada ali. Essa Uhum. semana, inclusive, eu repostei um vídeo muito legal de um cara que é de yoga, ele fala muito sobre isso. Ah, E eu ele diz vi. que águas paradas estão no quadril, estão no útero, estão na pelve. E o momento que você acumula água parada, que você não movimenta, né, você casualmente traz uma patologia para o seu corpo, né? Então, assim, é muito importante você trazer isso, porque toda cura, toda limpa que você não realiza, e às vezes assim é difícil mesmo, é um processo, né? Você vai trazendo para o seu corpo. E aí a gente está Uhum. fazendo um trabalho aqui de consciência, por isso que tu falaste muito bem. É um trabalho de consciência primeiro para a gente, né? Eu, cada coisa que falo aqui, ou cada coisa que trago, é um aprendizado para mim, não para os outros, né? Então, a água parada, essa mágoa, ela fica ali no útero, como más águas, que a gente chama, que são águas sujas. Aí, trazendo já para a finaleira dessa percepção no podcast, a gente tem a fase 3 que é em Bali já. Bali dispensa comentários na questão de lugar, Isso também é uma outra coisa, né? Tu vê como tem diferença, cada lugar tem essas suas características, mas Bali traz algo muito bonito para os olhos, né? A gente vê Sim. paisagem muito linda, uma conexão com a natureza surreal, enfim. E ali é onde ela vai despertar toda a parte de fantasia, criatividade e principalmente a entrega ao amor, né? Ela se torna ainda resistente num certo momento, ela vive uma conexão de prazer, tu vê, quando ela vai se relacionar pela primeira vez ali com aquele cara maravilhoso, que teoricamente, pelo que eu entendi, é brasileiro, e aí ela diz, né, o brasileiro tem um negócio diferenciado, mas enfim, quando ela vai se entregar para ele na primeira noite, ela se conecta com o próprio corpo e diz, cara, faz muitos anos. Opa, olha aqui falando, olha o celular que não pode comigo. E ela traz um processo ali de reconexão com o corpo. Então, primeiro ela dá o aceite antes da relação sexual. Aqui já vamos dar uma pimentada nesse podcast. Para mim ficou muito claro ela na frente do espelho, né, se arrumando e se permitindo olhar para aquilo que vai acontecer. E ela deu o aceite para aquilo, né? Mesmo com conflito interno, sem saber se era, ela dá o aceite para o beijo que vem, para o sexo gostoso que vem, tanto que depois eles ficam semanas ali que não conseguem se desgrudar. E aí ela volta ao conflito de novo. Ela, meu Deus, tô me perdendo, não estou conseguindo. Então percebe que o amor ele traz essa Sim. confusão, né? O desejo ele traz essa confusão também de você não se permitir viver aquilo para depois construir algo mais sólido, né? Uhum. E como que foi para ti ver essa parte, assim, onde a gente vê nitidamente a transformação do corpo e esse conflito interno dela, né, entre o prazer, o desejo e as obrigações? Eu acredito, Cris, que nessa fase da vida que a gente está, aqui dos 40 e poucos, né? A gente tem nesse aspecto, né, do amor, da questão relacionada a prazer e tudo mais, a gente tem alguns ganhos, na minha opinião, algumas coisas que a gente vai se desprendendo e que são muito bons, e outras também que a gente vai meio que também é, colocando algumas barreiras que elas não existem, mas elas estão dentro da gente. Então, eu vou te dar um exemplo. Essa semana, conversando com uma amiga, ela falou assim, pois é, né, porque a gente já tem 40 e poucos anos e ela estava meio vivendo ali um amor, assim, né, uma paixão, assim, inicial, e ela falou, mas eu estou me sentindo assim uma jovenzinha, como a gente se sentia lá, né, com 20 anos e tal, então estou desfrutando dessa coisa toda, mas eu tenho um pouco de vergonha, porque o que as pessoas vão pensar? Eu já tenho, né, quase 50, e parece que eu estou assim, né, vivendo uma fase de menininha e eu me sinto julgada, ela falou. E eu entendo, porque de fato, né, Cris, assim, essas coisas estão na nossa cabeça. Parece que a gente tem essa questão, né, que você disse ali no começo quando você está conhecendo alguém, é muito comum a gente fazer o que ela fez ali, né? Se arrumar, a gente quer ficar bonita, a gente se sente bonita, né? Então tem uma pessoa ali que está te desejando, que está se sentindo atraída. Isso dá um up na nossa vida gigante, né? Então você quer aquilo, né? Você alimenta aquilo, mas ao mesmo tempo, às vezes, você vive alguns conflitos, assim, né? Eu já me peguei também pensando nisso, sabe? Mas eu acho que essa fase
ela é muito gostosa e ela é muito importante na vida da mulher, né? O prazer, o sexo para a mulher, tudo começa aqui dentro, né? A gente é muito assim do pensar, do ouvir, do sentir para depois, né? Tanto que eu ouvi uma vez um cara falando que o ponto G da mulher é o ouvido, né? Porque a mulher precisa dessa coisa da fantasia, ou até mesmo assim dessa conquista, desse jogo, né? Que muitas vezes os homens fazem, a mulher também faz, porque é muito importante, né? E ela ali era uma pessoa muito machucada, né, Cris? Como é a realidade de muitas de nós, machucada num relacionamento onde ela não era vista, onde ela não era valorizada. Então, existe toda uma ruptura ali nesse conceito, né, de ela se enxergar de novo ali no novo amor, porque muitas de nós, nos relacionamentos, muitas vezes nós somos apagadas, que nós nos apagamos, né, de quem nós somos de fato, a nossa essência, por causa de um relacionamento, por causa do outro, que foi o que aconteceu ali com ela. Eu não vivi isso no meu casamento, né? O meu casamento não foi o oposto disso, porque na verdade eu estava do lado de uma pessoa que, pelo contrário, me valorizava muito e me admirava, me valorizava. Então eu não vivi isso. Graças a Deus, esse problema eu não tive. Mas já tive em outros relacionamentos e isso machuca muito e é muito difícil a gente se reconstruir, né? Então ali eu imagino que precisou existir uma força muito muito forte dela interna para que ela conseguisse fazer isso, porque é difícil, né? Não, é verdade. E aí, Simone, para a gente já ir caminhando para o final, tem uma frase que veio aqui nessa análise dos 3 pontos do filme, que eu vou colocar aqui no vídeo, mas eu vou colocar lá no grupo também para entender, e eu queria saber a tua resposta, se tu te sentiu à vontade, claro. Tá. Diz assim, ó, se a minha jornada de 21 dias fosse um filme, Jornada do Prazer, né? Lembrando que a gente está falando da Jornada do Prazer. Em qual país eu estaria hoje? Na Roma, em Descoberta, na Índia, no silêncio, ou em Bali, na entrega? Eu estaria em Bali, Cris. A minha vibe é de estar em Bali. Ah, que delícia! É sobre isso, Não, amiga. assim, é o que eu gostaria de viver hoje, entende? Aham. Assim, eu entendo que eu ainda tenho muita coisa para nutrir na minha vida, no meu corpo, tenho muita coisa. Eu também preciso ainda trabalhar muito a minha estadia na Índia, né? Ainda tá. Uhum. Também precisaria. Hoje eu gostaria de estar vivendo em Bali, te confesso. Vale. Não, mas isso é bom porque, na verdade, é muito do que você disse. É claro, é uma brincadeira aqui, mas assim, é o que o nosso cérebro hoje nos permite, porque também tem isso, às Uhum. vezes a gente não tem nem permissão do nosso cérebro para viver algo, né? Tanto em Roma, quanto na Índia, quanto em Bali, trazendo essa referência do filme. Enfim, a minha participação na análise do filme seria essa. Acho que a gente tem muito que contribuir ainda lá no grupo, mas eu queria escutar as meninas lá também, né? Sim. Depois a gente colocar esse vídeo lá. E se você que está assistindo aqui também se sentiu conectada com o tema, coloca nos comentários para a gente poder entender que fase que você está vivendo e sem julgamento, sem comparação. Todas as 3 lugares são maravilhosos, tanto a descoberta quanto o silêncio, quanto a entrega. O que não dá, meninas, é para a gente continuar na inércia. E que essa inércia tem step, tem, sabe, tem tudo certinho. E você procura ficar ali numa questão de proteção. E é isso que a gente quer te provocar, né? Você evoluir é passar por isso. Descoberta, silêncio e entrega. Porque o corpo ele vai te pedir isso o tempo todo, né? Não significa que nós estejamos em Bali, né? Que é o meu caso da Simone aqui, que a nossa intenção é estar em Bali, que a gente vira e mexe e volta para Roma porque a gente está descobrindo algo novo e que o corpo Uhum. precisa depois, né, do silêncio para conectar. Mas é um processo que a gente entende, é gostoso e a gente vai aprendendo a lidar isso com a maturidade. Então, o meu convite é que elas possam compartilhar conosco em que fase estamos. Certo? Perfeito. Cris, a gente aqui na nossa comunidade e nós mesmas, né? Uma boa parte das meninas já tinham assistido o filme, nós inclusive, e o meu convite é para que a gente vá rever o filme agora com um olhar
diferente, né? Então, porque às vezes você trouxe muito isso essa semana ali na comunidade, né, Cris, da preparação, do ritual para ver um filme, você foi trazendo essas questões, porque tudo isso conta, tudo isso envolve o processo de você assistir o filme também. Então, eu também percebi que indo reassistir o filme agora com um novo olhar, com uma nova busca e principalmente um novo momento de vida, porque eu assisti o filme anos atrás, eu estava num momento de vida, hoje eu estou em outro. Você também, provavelmente as outras meninas que assistiram também estão em momentos diferentes e a gente vai ter percepções diferentes. Então, a gente trouxe muita coisa do filme justamente para que a gente despertasse o nosso olhar, talvez por um outro prisma. E aí o meu convite aqui final para a gente encerrar aqui o nosso episódio de hoje é que se você assistiu o filme já, que você assista de novo, com as percepções que a gente trouxe aqui, no sentido de você ver o que se encaixa, o que você consegue pegar para você, dentro dessa análise do nosso papo aqui de hoje, porque a gente vai tendo novos insights e novas percepções para que a gente possa aplicar aqui na nossa vida. Então, nós vamos encerrar o episódio de hoje por aqui, espero que você tenha gostado. Como a Cris falou, coloca aqui nos comentários e compartilha com a gente como foi para você a experiência de assistir o filme e o que você e aonde você está vivendo hoje, né? Se você está na Itália, na Índia ou em Bali, porque a gente vai gostar muito de saber o que você tem aqui para compartilhar com a gente. Então, ficamos por aqui, né, Cris? Um beijo para você. Beijo em todas aí, até o próximo episódio. Tchau, tchau.